primeiro, obrigado pela apresentação e os elogios no começo. Então, primeiro, eu espero poder atender legal algumas expectativas. Acho que aqui é uma oportunidade muito legal da gente trocar algumas ideias, tentar sair um pouco do cenário normal. Então, um pouco dessa pergunta do você compraria o que você vende hoje, até vai na pessoa física também. Acho que essa é a ideia. Do produto que você gera, se você está entregando aquilo que você mesmo tem orgulho, lógico, pessoal, mas mais do que isso, se você fosse uma empresa, seu produto fosse rentável. Como pessoa física, como área e como orçamento que a gente vive pedindo para os nossos executivos no dia a dia. Meu nome é Luiz Milagres, como adiantado, sou Head hoje de Operações de Tecnologia e Segurança da Informação na Porto Bank, a vertical financeira da Porto Seguro, já aí reconhecida por muitos pela seguradora, e hoje a gente está buscando de forma muito forte verticalizar os nossos negócios, facilitando até a nossa entrega de valor agregado, seguros, serviços, saúde e, por fim, a vertical financeira. Eu queria começar um pouquinho com essa pergunta: por que você faz o que você faz hoje? Tenho certeza que quando criança, astronautas, engenheiros, médicos, mas cara de cyber não deve ter passado na cabeça daquela criança de 12, 10, 8 anos. E na prática ali a gente entra muito do sonho, do desejo, daquilo que eu quero fazer, que me orgulha e me faz levantar cedo todos os dias. Na prática a gente tem boleto. E quando o boleto chega, você faz o que você faz para pagar as contas. Mas um pouco mais do que isso, o privilégio da gente poder fazer o que a gente gosta, no final do dia remete ao porquê a gente faz, e um dia o despertador acorda e não é ele que me acorda, é ele que me obriga a levantar, e sim meus sonhos, meus desejos, os porquês da gente fazer as coisas. Eu queria começar com essa pergunta: por que você faz o que você faz hoje? E queria fazer um convite de um tema que já não é batido para alguns grupos, outros nem tanto, mas principalmente, por que você faz o que você faz hoje é muito da estratégia de grandes empresas, os quais a gente gosta ou odeia. Apple é uma delas. E eu não vou deixar no detalhe de tudo isso, mas eu queria que vocês, quem já não teve a oportunidade de ver o TED Talk do Simon Sinek, sei quem conhece, ele fala muito das empresas que realmente vendem o porquê elas fazem, de fato encantam um cliente, não apenas entregar um produto que é o que ela vende. Não é só isso, não é mais suficiente. A Apple cobra o que ela cobra porque ela entrega algo diferente do que as outras que entregam algo. Aqui está um pouco da proposta de valor que a gente vai discutir como cyber de agora em diante. Não vou descer no detalhe, o cara fala muito melhor que eu sobre o tema, fica o TED Talk para a gente ver, mas aí depois, pensando numa empresa como ela é de forma super simples, super natural, ela tem 3 pilares. Ela tem um produto, ela tem um marketing sobre o produto, e ela tem toda uma contabilidade de caixa, porque senão tudo quebra. Na prática, de forma muito simples. Se a gente remeter para a nossa estrutura atual, a gente olha uma estrutura interna como o seu produto, que a gente sim entrega um produto interno, a imagem de como a gente faz isso, a cada reunião, a cada bom dia, a cada interação, a cada oportunidade executiva que a gente tem, e no final troca o caixa pelo seu orçamento. Vamos tentar narrar dessa forma hoje. Todo ano, algumas empresas semestralmente vão lá e vão pedir orçamento. E tem 2 formas de você gerar um orçamento positivo para uma empresa: receita e eficiência. E, em geral, a segurança não está na receita. Estou errado? Se a gente está na eficiência, a forma de gerar receita, então, é economizando, e, em geral, é o que se pede a cada orçamento: faz mais com menos. E aqui está um pouco da habilidade: faz mais com menos, mas o que é mais? O que é, de fato, o produto de valor que a gente está falando? Vou pegar 2 exemplos e aqui a gente vai começar a ter uma discussão, galera, que ao final a gente pode trazer para um cenário prático muito legal. 2 disciplinas super tranquilas e super famosas para todos nós. O famoso SOC, Monitoramento e Resposta a Incidentes, e o fatídico Gestão de Vulnerabilidades e Pentest. Alguém não sabe o que é isso em segurança? Difícil. Você pode não mergulhar no tema, mas o tema está inerente à segurança como um todo. Como é que eu vendo isso aqui na hora de fazer um orçamento? Putz, eu preciso de um SOC maior, está faltando tela? Preciso de mais licença porque, eu quero trocar meu CIEM, não está tão legal. Justifica isso. Qual é o desafio que a gente tem na hora de falar assim: eu preciso fazer mais testes de invasão? Por quê? Para ver se a gente tem mais falhas. Por quê? E faz uns 3 porquês que, na boa, qualquer executivo que não entende nada disso, ele faz 4, no terceiro a gente não consegue mais explicar. Estou errado? Não, é difícil. Cara, isso aqui vai gerar quanto de receita ao final do ano? A gente consegue mostrar? O propósito aqui é outro. E quando a gente traduz isso aqui, o cara fala: me mostra o que você faz. A gente leva isso aqui. Olha a quantidade de vulnerabilidades que a gente pegou esse ano. Tá aí? Legal, parece que vocês trabalham pra caramba. Essa ferramenta custou caro, dá pra fazer no Excel? E aí vem as provocações que pra gente é quase ofensiva. Mas na prática, pense em quem tá olhando pro bottom line da situação. É assim.
E quando a gente leva um negócio desse de, famoso, colorido, alto, médio, baixo, legal, não representa o valor ainda. Mas se a gente mudar um pouquinho, vamos lá. Quando a gente olha para silos, aqui a gente começa a falar, eles não me entendem e nós somos, perdão da palavra e perdão do francês, foda pra caramba do que a gente faz, já começamos errado. Já viu a famosa, o usuário não me entende? O usuário é seu cliente, cara. Se ele não te entende, a culpa é sua. Perdão da palavra, essa é a real. Ninguém gosta de algo que não entende. Quem já teve a oportunidade de falar com, às vezes, um químico, cara? Vou ser sincero, eu acho muito louco o cara fala, mas eu não entendo nada. E aí a conversa é melhor a gente começar a beber, que aí, talvez quem saiba entenda alguma coisa. E aí você passa a não gostar tanto da conversa, porque é uma conversa diferente, não é a minha especialidade, e se a gente descer no técnico ali, ela vai ficar chata. Aqui a provocação é, na maioria das empresas, sem demérito ou mérito nenhum, a gente trabalha muito assim, concorda? Eu tenho a segurança de um lado com as suas disciplinas, eu tenho a TI do outro com as suas disciplinas. Em geral, se dá bem ou se dá mal, porque o cara não quer implementar o patch, você acha que tem que implementar o patch, o cara não quer abrir janela e você acha que tem que ser feito. E a vida segue assim. A gente tem toda a área de produto, que é a área que fala assim, você só existe porque eu gero receita, então se eu não gerar receita eu não preciso de você, e aí é uma maravilha de discussão, uma discussão extremamente improdutiva. O cara gera receita, você gera custo. Então, faz o que eu tô te pedindo. Não vamos implementar patch esse ano. E aí, você fica com aquela cara de, que merda, né, no final do dia. E esses silos hoje em dia, de empresas novas ou empresas velhas, e assim, quando eu falo velhas, eu tô falando centenárias, eu tô falando de idade, cara, quer queira, quer não é questão só do modelo de trabalho, é questão da postura, do mindset individual da gente mesmo, de cada profissional que faz parte daquela dinâmica. Posso falar que já vi empresas extremamente novas na minha época de consultoria, e hoje trabalho numa empresa com 75 anos de idade e suas ramificações. A 16ª marca mais valiosa do país. Que legal. E é assim, tem problemas, é normal. Se a gente mudar um pouquinho a forma de pensar e observar se, primeiro, dessa forma com que a gente trabalha, esses players, o seu cliente, ele está feliz com que a sua empresa, como camisa que a gente veste, com o que a gente entrega hoje? Ela tem orgulho? Eu falo assim, eu compro da empresa que eu trabalho hoje. Estou falando cliente externo, tá, gente? Porque o cara é bom, o cartão é legal. Eu ligo o guincho, chega aqui rapidinho, aquele orgulho do serviço que a Porto, por exemplo, tem, e tem mesmo, é legal. Eu gosto de ouvir esse tipo de coisa. E quando eu olho para o banco, é a mesma coisa? A gente consegue refletir o quanto cada um de nós contribui para essa entrega de valor na essência, na prática e não como coadjuvante? Aqui a gente começa a fazer provocações que convergem para o que o cara que gera receita ou o executivo que dá poder de orçamento, de entender o que a gente faz e como a gente contribui. Se o que a gente faz não está agregando para o cliente externo e essa mesa, com estas pessoas, não estão compreendendo o que a gente faz, pessoal, volto à pergunta do começo, você compraria o que você vende hoje? Se esses caras não estão comprando, a gente tem uma oportunidade. E essa oportunidade que eu queria discutir com vocês hoje é ver se faz sentido. Vamos pegar um exemplo do SOC? E se a gente trocasse a forma de falar de monitoramento e resposta a incidentes por uma performance de negócio e experiência digital? Se a gente parasse de olhar monitoramento e resposta a incidentes como silos de segurança e começasse a gerar insights para o próprio produto ou negócio, começando a travar um pouco mais de objetivos, métricas e ferramentas, usando times em conjunto como o próprio time de dados. Começar a estudar um Cyber Analytics na essência, de fato, mas fazendo o básico ainda. E o que é o básico? Fazendo uma provocação rápida. Cara, quantas vezes eu já peguei, levantei a mão e falei assim, cara, a mediana de vendas está diferente em 10% do que a gente costuma vender nesse mesmo período do ano passado. Por quê? Porque eu estou com um timeout elevado na entrada. Por quê? Porque minha autenticação está ruim. Por quê? Porque a ferramenta que a gente comprou lá não está legal. Você começa a... Cada porquê você vai descendo. Mas olha que foi o primeiro insight. Estou com 10% a menos de venda da mediana normal do ano passado. Eu tenho certeza que você vai ganhar mais 5 minutos de conversa depois dessa primeira frase. Eu aposto o que você quiser. Para qualquer pessoa preocupada com o produto. A causa pode ser cyber, técnica ou qualquer mudança de parametrização feita por uma precificação de algum lugar. Mas se você é o cara do insight, você começa a ganhar espaço. O SOC não é seu produto. O insight é o seu produto. Aqui é um pouco da sacada que é a provocação para ganhar o espaço que a gente precisaria. Um exemplo seria então o quê? Olhando de novo o SOC como não somente mais SOC,
mas como performance e monitoria, olhos, ouvidos de uma empresa, ou para quem gosta de carro, painel do carro. Quem gosta de avião, painel de um avião. Sendo a gente, como protagonista, uma tecnologia conjunta com a própria segurança. Aqui é um exemplo, e esse exemplo pode ter várias variantes. Olha a diferença de eu falar de SOC e quando eu falo de algumas perguntas que vão provocar respostas com as tecnologias que eu garanto que muitos de nós já temos. A primeira é, o que o cliente tem reclamado de nós na rede social? Alguém sabe o que seu cliente da empresa que você trabalha reclama de vocês na rede social? Quem levanta a mão aqui? Quem já vai lá e olha, pô, eu vejo que os caras reclamam da minha empresa. Levanta a mão. 2. Percebem? Se a gente não está vendo isso, que insight a gente pode dar? A gente pode estar reclamando, por exemplo, de lentidão na autenticação. Quem é responsável de autenticação da empresa? Em geral, cara de segurança, cara de tecnologia. E hoje, Customer Experience. Só que todos juntos. Se a gente começar a se perguntar, por exemplo, quantos dos nossos canais estão estáveis levando uma boa experiência para o cliente, pessoal, coisa que fica indisponível não leva a boa experiência. Qual é a segurança que a gente pode usar? Ou qual é a segurança que a gente passa para os nossos clientes quando eles se relacionam conosco? É aquela história de trancar o dono da casa para fora de casa e falar que sua segurança está errado. Mas também deixar a porta aberta para qualquer um dormir no seu sofá também. Qual é o equilíbrio do risco e a experiência aqui? É quando o cliente ele olha e fala assim, eu vou fazer um Pix e eu gosto de ver que eu tenho que colocar a senha do meu cartão. Eu não me importo com isso, porque eu vejo que tem segurança. Porque ficar 2 cliques e mandar um Pix também, peraí, é meu dinheiro, né? Muita facilidade para mim sinaliza muita facilidade para qualquer um. Mas não ter nada e ter demais, 4 camadas para mandar um Pix também não dá, né? Ainda mais com esse facial que você tem que ficar girando a cabeça, daqui a pouco você está parecendo que você está dançando quando você manda alguma coisa. Isso não é legal. E eu sei que alguns têm feito isso. No final do dia, a gente está gerando uma eficiência com a nossa operação? Eficiência na operação financeira. Para quem é de banco, eu estou falando do back-office, estou falando de tesouraria. Para quem não é de banco, eu estou falando ainda da contabilidade, da entrada e saída de caixa. Sabe, existem uns caras lá que cuidam dessa coisa. A gente já trocou ideia com eles para saber como é que eu gero eficiência com eles. Isso é uma pergunta legal. A gente está dentro da média de vendas e, por fim, para acelerar, os critérios de fraude que a gente tem mantido, qual é o nossos base points de previsão? Como é que a gente gera sinergia com isso? E olha que interessante. Traduzindo isso, essas estruturas aqui, a maioria das nossas empresas já tem. Para responder essas perguntas, o SAC tem essas respostas, o NOC gera quanto a gente está disponível, o SOC consegue falar da segurança, a operação de tecnologia fala da eficiência operacional e as automações, se a gente usar RPA, o comercial fala das vendas e a prevenção à fraude fala dos critérios. Pessoal, olha que diferença disso para isso. A gente já tem, a questão é de se juntar. E se a gente se juntar colocando o cliente no centro, a gente começa a dar os insights que a gente precisa. E, de novo, não é só segurança aqui. Estou falando da habilidade conjunta de outras áreas que, de forma isolada e independente, querem fazer o seu sozinho. E sozinhos não geram um resultado no final, porque eles conseguem dar parte de uma informação. E aí, quando a gente olha para cá, tudo é custo. Se eu tirar o azulzinho e o cliente do centro, o que está em volta é custo. Nada aqui, exceto o comercial, gera receita. E o comercial ainda provoca a receita. Faz sentido ou não? E aí você fala assim, mas os caras são... Desculpa de novo, não quer trabalhar junto, nós. É difícil pra caramba lá. Esses caras de dados, então, hoje em dia, legal. Me fala um esporte individual que é realmente individual hoje. Tem algum? De verdade. Tênis, não é. Vai sem preparador físico, sem treinador e hoje em dia sem um psicólogo esportivo, você vai e marca um ponto. Fórmula 1, com certeza, o piloto monta o carro sozinho. Percebem? Não existe esporte individual na prática. Evoluindo para cá, a área de tecnologia de segurança então poderia se tornar uma articulação de integração digital. Será que poderia mesmo? Depende da gente. Pô, olha o conhecimento que em geral nossos times têm. Olha o knowledge que a gente tem aqui por tudo que a gente estuda e pratica, e na prática a gente fica pé da vida porque os caras não entendem a gente. E aí avançando, o que a gente está vendendo naquele caso anterior? Queria trazer um modelo para vocês, que é o modelo do ciclo de vida de um cliente dentro de uma jornada padrão e uma jornada digital. A aquisição, e aqui, bem simples, tem empresas que aprimoram, diminuem, aí cada camada, cada um. Mas eu adquiro um cliente, eu engajo, eu retenho e eu recupero. E tudo isso eu tenho uma gestão de risco em todas as jornadas. Para adquirir, é quando o cara assim, putz, eu topo comprar. Engajar é o que o Instagram faz, deixa você o dia inteiro no app rodando, porque você não sai dali.
Retenção é quando, puta, eu vou sair desse negócio, aí vem aquela última oferta brilhante para te manter lá de volta. E recuperação é quando você desistiu mesmo, mas eu quero te recuperar porque eu tenho uma oferta que antes eu não tinha, ou aquilo que você reclamava, agora eu faço melhor. Nessas 4 camadas, segurança está em 4, em todas elas. Todas elas. Não é só o gerenciamento de risco. O ponto aqui é, como que eu consigo, então, ter uma receita com menos custos, ou seja, aprimorar isso, falando de aquisição, com mais aquisição e mais engajamento, menos saída de cliente e dando uma experiência melhor digital para o cara. Quando a gente falava de mundo sem senhas há 10 anos atrás, o cara de segurança ia falar impossível, até vir uma biometria. Estou errado? Biometria permitiu você ser identificado, mas você não precisa ficar dando 3 pulinhos e adivinhar 4 camadas diferentes. Ele te permite ter uma experiência legal com autenticação e autorização bem feitas. E nesse ponto aqui, a gente conseguiu ter mais eficiência, menor tempo de solução e de forma integrada. Se aquele grupo anterior não conseguir resolver um problema dentro da empresa, na boa, ninguém mais vai conseguir. Quem aqui já foi no financeiro perguntar se a conciliação de caixa rodou bem na malha bet do último final de semana? Levanta a mão. Interessante, né? Se não fizer a conciliação direito, o salário também não é pago, tá? E o PPL pode não cair. Porque isso também é tecnologia. Na verdade, isso é a tecnologia na essência. Só que a gente fala pouco. A gente vende... Tem oportunidade, não vou falar que a gente vende mal. Vou trazer um caso prático para a gente acelerar. O SOC numa visão simplificada, e eu não vou ler o que está aqui, todo mundo sabe o que um SOC é capaz de entregar. Mas e se eu pegar esse mesmo caso e falar de centro integrado, e em vez de trocar o volume de incidentes que eu tenho por mês e as maiores causas que comumente a gente pode gerar, eu falar que os alertas gerados por queda de mais de 5% na média de vendas são ocasionados por incidentes. E esses incidentes têm uma causa, aí eu vou descendo. Se eu começar a falar que o tempo de abertura dos cards de uma jornada digital crítica, como por exemplo um Pix, ela está maior que 5 segundos. 5 segundos com o celular na mão, vendo uma bolinha girando, vocês querem fazer a experiência como ela fica legal? 5 segundos, clica e espera assim. 1, 2 vezes, quer saber? Vou para outro app. Ninguém tem mais essa paciência de 5 segundos. O volume de transações recusadas por prevenção à fraude está 10% acima da média, gerando reclamações nas redes sociais. Esse tipo de insight, segurança com fraude gera. O tempo médio de abertura dos cards, o NOC com SOC gera. Quando você pega o volume de reclamações sobre uma fatura nas redes sociais, que está 25 maior do que a média devido à lentidão da jornada, o SOC com o NOC consegue essa informação. Assim, ó, já tem ela lá. O problema é que o NOC faz de um jeito e reporta de um jeito, o SOC faz de outro, reporta de outro. O cara do Experience, de CX, fala que a culpa é da TI, o cara do comercial fala que não vende porque a TI não ajuda. No final, cara, todo mundo tá com a camisa da mesma empresa. E o cliente não está no centro. Só se for de outro centro. Esse não está. Esse é o mesmo produto gerado, só que de forma integrada. O outro caso prático aqui, de forma bem breve, é quando a gente coloca, de fato, o cliente como alvo principal, navegando nas fases do ciclo de vida que ele tem, e em cada ciclo de vida que a gente tem desses caras, a gente aponta uma divergência, um desvio. Um exemplo aqui, olhando matérias de jornal como referência, que é algo que eu tenho muito para mim, todo mundo bate o olho no título de uma matéria e vê se vale a pena clicar ou não vale a pena clicar. Abre um site, você vai, isso aqui vale a pena, quero ler mais. O que eu não quero ler, você passa batido. Todos nós fazemos isso, sem exceção. A jornada de aquisição, o aplicativo possui baixa nota nas principais lojas virtuais e a adesão de novos clientes mostra redução nos últimos 3 meses. A causa disso está associado ao volume de indisponibilidade e instabilidade técnica na arquitetura que tem ocasionado essa insatisfação. Qual notícia você lê se você é um executivo que não entende nada? Essa ou essa? De verdade. A de cima ou a de baixo? A de baixo? A de cima? Sério, a de cima? A de cima. A de baixo é técnica demais. A de baixo é pra gente aqui. A de cima, o que está acontecendo? O que a gente precisa? Se a gente consegue levar o que é que a gente precisa para melhorar essa nota, você conseguiu gerar uma coisa que é fundamental. O seu produto gerou o engajamento. O que você vende tem a oportunidade agora de uma entrada. Eu preciso disso para poder melhorar essa nota, para o cliente ser satisfeito. A mesma coisa quando eu falo do engajamento. Aqui está tudo bem, vou deixar batido. Vamos trazer um cenário vermelho? Cara, da última vez que eu trouxe esse reporte para agora, estou falando que a principal app da empresa permite que um usuário não autenticado veja dados de contrato de qualquer outro cliente. Eu estou falando que você vê dados da sua esposa. Como executivo, tá claro? Tem alguma dúvida? Você acha isso legal? Pô, não, você não acha isso legal. Aí deveria vir, teoricamente virá,
Tá, o que a gente precisa fazer para isso acabar? Quanto tempo você precisa para resolver? Não é? Perguntas sequenciais. Tá, resolve isso amanhã? Não consigo ainda por causa disso, mas eu consigo se eu gerar esse tipo de solução. Ou, em geral, a solução você já tem. Você só está comunicando e dando os principais drivers. Mas a sacada aqui é que você está pegando algo que qualquer um sabe que é fundamental, porque os nossos chefes não são os nossos chefes, esses são. Se esse cara está insatisfeito em qualquer uma das camadas, pode ter certeza, o seu produto como empresa geral vai sofrer. E daqui a pouco, de novo, a gente vai estar falando só de custo. De novo, vai ter um corte orçamentário. De novo, vai ter um layoff. Faz sentido? É uma provocação legal das mesmas jornadas. Olha que coisa interessante, a gente teve várias tendências aqui no Mindsec desse ano. Vocês já pensaram como é que vocês vão levar isso para dentro da empresa? Para pessoas fora do nosso nicho? Como é que o que a gente está aprendendo aqui hoje vai de fato influenciar na vida dessas pessoas que vão ficar felizes de se comunicar com os seus aplicativos, sites ou jornadas digitais, com bolinhas mais verdinhas ou amarelinhas, ou menos notícias que atrapalhem a vida dele? E na prática o cliente está escolhendo de maneira muito rápida. Se ele não consegue fazer com você, ele abre outro app. Simples assim. Quem tem mais de 2 contas digitais aqui levanta a mão. Tá vendo? Percebe? Muita gente. Antes a gente tinha uma só, porque um saco, uma agência já é suficiente. Em 2 ainda? Hoje não, tá fácil. Você só dá um chip, um swap. E no final do dia, por que a gente está fazendo o que a gente faz? Provocação aqui é, tudo que eu coloquei aqui é, para mim, aí eu vou falar de forma pessoal e individual. Eu pessoalmente, individualmente, sempre quis fazer parte de algo relevante. Não faz sentido ir e levantar cedo só para fazer mais uma atividade. Não faz sentido para fazer o que só me mandaram fazer. Mas sou eu. Se eu conseguir sentar e falar assim, eu faço isso por quê? E para fazer o que eu consigo, eu preciso de dados, preciso do pessoal de TI, eu também preciso de galera de fraude. Galera, juntos eu tenho certeza, todo mundo gosta de ser relevante. É possível que você levanta arrastando o pé e fala assim, mais um dia que eu quero ser um irrelevante no mundo. Ninguém existe isso. Agora, isso gera um esforço. Um esforço de falar, às vezes, com alguém que você não topa. O esforço de falar com áreas que não estão na mesma vibe. A questão é, tudo tem seu tempo e dá para fazer. Final do dia, eu, apesar de ter trazido tudo isso aqui, vocês veem que eu falei de áreas que são totalmente normais. Toda empresa, em geral, com um pouquinho ou média maturidade tem. Mas tudo isso aqui é básico. Só que é um básico feito em conjunto. É o básico bem feito que a gente tem provocado muito. Não adianta eu falar de uma jornada fantástica se eu não sei nem atualizar o patch dos meus servidores. Se eu ainda tenho problemas de máquina sem um endpoint bem redondinho. Mas como é que eu faço para colocar esse endpoint ali? Primeiro começa pelo porquê. Por que você precisa disso? Que vantagens você traz para a empresa? Que tipo de valor agregado a gente gera? Que permite a gente, de fato, vender mais ou encantar melhor o cliente lá fora. E depois aqui dentro.